Irmãos e irmãs, uma boa noite. Que um abraço amoroso do Mestre Jesus envolva todos nós, nos trazendo a paz e a serenidade que tanto necessitamos e que tanto a nossa pátria brasileira precisa também neste momento. Nós queremos agradecer a direção da casa, após o Pai Criador, pela oportunidade de estar novamente com vocês, com senhoras e senhores, para uma reflexão sobre um tema ou um assunto de vital importância para o momento em que estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Então nós trouxemos um tema: Brasil, coração do mundo. O que está acontecendo? E eu, o que estou fazendo? Eu o que estou fazendo, porque vivemos hoje a grande transição do planeta, anunciada nas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo, onde o planeta passa por grandes convulsões, por grandes transformações sociais neste momento. Então nós estaremos fazendo uma abordagem sobre esses acontecimentos, as suas finalidades e as suas consequências. E qual é a nossa atitude frente a toda essa situação, já que somos parte desse processo. Então, em uma análise um pouco mais atenta, à luz do Espiritismo, nós podemos entender que tudo isso que está acontecendo faz parte da lei de destruição, conforme nos ensina os espíritos superiores. Só que isso faz com que o planeta passe por grandes solavancos, por grande convulsão social no momento, que é o mais importante, trazendo consequências diretamente para nossas vidas, para a vida de todos nós. Agora é muito importante nós olharmos, vermos o que diz o Espiritismo sobre todas essas coisas. Então, quando nós vimos lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na questão 728, Kardec pergunta aos benfeitores celestes se é lei da natureza a destruição. E eles respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Mas o que vós chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos do planeta. Então é uma transformação para se renovar. Mas como que funciona esse processo? Como que funciona essa transformação? Então nós precisamos entender que o objetivo de tudo isso que está acontecendo é a evolução moral dos espíritos que habitam o planeta, seja encarnado ou desencarnado. Mas todos os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra no seu processo evolutivo. Essa é a razão de toda a turbulência física e social que estamos presenciando. Os espíritos superiores nos colocam, respondendo a Kardec com muita clareza, quando ele fala dos flagelos destruidores, questão 737 em diante, onde eles colocam a necessidade dos flagelos destruidores para o avanço moral de uma sociedade ou da humanidade. Mas então, essa evolução é compulsória? Vamos dizer que é por determinismo divino.
Então, para que nós possamos entender e para que nós possamos embasar tudo o que nós vamos falar hoje, nós temos duas literaturas. Um texto de Joana de Ângeles, que foi no encerramento de um congresso nacional no Rio de Janeiro, em 2006, aonde, na psicografia de Divaldo, Joana faz algumas observações sobre tudo isso que está acontecendo. E uma outra parte muito importante é o último livro da tríade de Divaldo Franco, Filomeno de Miranda, que fala sobre a transição planetária e todas essas coisas que estão acontecendo. Então, Joana de Ângeles, nesse texto, diz o seguinte: que os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde estarão enfrentando as consequências dos seus atos ignóbeis. Vejamos que Joana de Ângeles está falando de espíritos encarnados e desencarnados. E seria importante daí nós não olharmos lá fora o planeta. Não seria importante olhar lá em Brasília o problema político, mas olhar também a nossa comunidade, a nossa sociedade. E por que não dizer a nossa família? Porque para muitos espíritos talvez seja a última oportunidade de reencarnação. Então, nesse texto, logo adiante, Joana de Ângeles nos dá uma base para que possamos entender tudo o que está acontecendo a partir da nossa família, a nossa comunidade, sociedade a nível de Brasil e de planeta, de mundo. Então diz ela: por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação para desfrutarem de uma oportunidade para o trabalho do bem, terem a aprendizagem, para modificarem os seus hábitos infelizes a que se têm submetido. Estão sendo trazidos para uma oportunidade reencarnatória. Aqueles que permaneciam nas regiões inferiores estão tendo uma oportunidade para, com o trabalho no bem, se reerguer. Aí, Filomeno de Miranda, neste livro, na página 206, diz assim: a grande maioria dos sicários e exploradores renasce forrado de propósitos elevados, mas em contato com os seus antigos comparsas e com os antigos esquemas de crueldade, não tem resistência necessária para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. Quando nós analisamos essa fala de Filomeno de Miranda, nós podemos entender o índice de criminalidade às alturas, podemos entender os desmandos que aí estão, as lutas ferrenhas pelo poder dentro das instituições governamentais, civis, religiosas, partidárias, políticas e etc. Espíritos que reencarnam para avançar e melhorar-se, para observar e vivenciar as leis divinas. E o que estamos observando hoje? Espíritos que estão desperdiçando a oportunidade nos prazeres mundanos, na maldade, na sensualidade e vileza, esquecendo os valores espirituais com os quais assumiram um compromisso antes de reencarnar para o seu próprio aprimoramento. E que chegam no planeta
através da reencarnação para fazerem uso dessa oportunidade, dessa bondade divina, para fazer as suas correções. E em contato com os antigos esquemas, com os antigos companheiros, etc., diz Filomeno, desviam-se dos objetivos nobres com os quais assumiram um compromisso. E aí nós podemos observar numa outra fala de Filomeno de Miranda, o momento atual, quando ele diz assim, no item 15, ele faz uma abertura para esclarecimentos oportunos. Então ele diz o seguinte: na página 203, eu trouxe na íntegra, eles dizem assim: estamos numa guerra declarada, onde as forças do mal, que um dia dominaram a terra no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções, contra os que considero seu inimigo número 1. Na impossibilidade de o atingirem, elaboraram um plano hábil e sórdido. Em relação aos cristãos novos, os espíritas em particular, e as pessoas de bem em geral, para um combate, no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade e vileza, o qual já vem acontecendo. Então, quando nós observamos os sentidos que deram para a palavra amor, que tinha um sentido divino de demonstrar a maior força que vibra no universo. Daí nós ouvimos alguém dizer assim: vai fazer amor? Ele fez amor com ela fez amor com ele. E aí por diante. Continuando, Filomeno de Miranda diz o seguinte: por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão em vigilante e constantes tentativas de alterarem essa viciosa conduta. E continuando. Não são, porém, estes dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhe nos escritos iluminados, ou seja, nos Evangelhos. Só que não é o fim. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Olha o que diz Filomeno, no mesmo livro. A chegada do Consolador no planeta faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos, nós, disponha de informações seguras de como comportar-se neste momento áspero. E aí, muitas vezes, nós convidamos as pessoas para estudar o Espiritismo, para entender esse processo todo. E as pessoas não têm tempo. Nos deixou o Consolador, nos legou essa doutrina esclarecedora
para nós termos como escudo para estes momentos. Nos deixou a mensagem espírita para que nós soubéssemos como nos comportar nestes momentos difíceis em que estamos vivendo. Joana de Ângeles, da mesma forma, nos mostra a consolação. No seu mesmo texto, diz ela: ao mesmo tempo, falando dos espíritos que estão sendo expurgados e aqueles que estão tendo a oportunidade de reencarnar para se corrigir, diz ela, ao mesmo tempo, espíritos nobres que já conseguiram superar as suas imperfeições, as suas mazelas, hoje missionários do amor, estão vindo de outras esferas para reencarnar na Terra, a fim de promoverem o bem e alargar os horizontes de paz no planeta. No primeiro livro dessa tríade, Transição Planetária, Filomeno de Miranda já diz que há muito tempo caravanas espirituais se movimentam em torno da psicosfera planetária, aguardando o momento adequado para interferir no processo reencarnatório da Terra, com o objetivo de providenciar condições para que esses espíritos nobres, diz ele, tivessem oportunidade de reencarnar. Espíritos que vêm estimular o avanço intelecto-moral das criaturas, proporcionando uma nova era de paz na Terra. Cumprindo aquilo que disse Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque são eles que herdarão a terra. E Filomeno de Miranda fala com muita clareza do momento atual, quando ele diz assim: como sabemos, mais de 500 de grupos como o nosso, grupo de Filomeno de Miranda, Bezerra, Pitininga e tantos outros, né? Especializados em desobsessão e socorro especial, encontram-se na Terra. Todos vinculados ao amor. 500 de grupos. Mais de 500. Vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e que nele deve ser combatido. São inúmeros resultados eficazes e os esforços realizados por esses trabalhadores do além. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: ah, mas não tem mais jeito. O planeta não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, a política não tem mais jeito, esses políticos não têm mais jeito, as pessoas não têm mais jeito. Só pena de morte para resolver o problema. E Jesus e a espiritualidade superior acreditando em nós. Olha o que ele fala a seguir. São inúmeros os resultados positivos já dos trabalhadores do além, onde algumas instituições espíritas sitiadas, é isso mesmo, eu olhei a palavra e reli umas 3 vezes para acreditar. Instituições espíritas sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo, que agora já estão em processos de recuperação. Depois da eliminação de alguns focos de desonra e ultraje, após alterarem os seus regulamentos, tornando mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais a que se destinam.
após eliminarem alguns daqueles membros que eram, não errei de novo, telementalizados pelas forças adversárias da verdade. Depois de eliminares seus diretores telementalizados pelas forças das sombras, instituições governamentais, sociais, filantrópicas, etc. Para nós só refrescar um pouquinho, os mais recentes, caso FIFA. Aconteceu alguma coisa ou não? Sociedade civil? Entidade civil? Caso FIFA? Lembram? Me ajude, gente. Lembram? E a sua santidade, o Papa Francisco em Roma? Mexeu ou não mexeu? Mudou ou não mudou? Já havia na história um Papa desistido do seu papado e passando a outro? Com todo respeito à religião católica, muito linda. Papa Francisco, um espírito iluminado, como diz Divaldo. Olha o que ele vem enfrentando dentro do seu próprio grupo para mudar. Para que a igreja cumpra o seu verdadeiro papel de arrebanhar as criaturas para Deus. E aí, um pouco mais atrás, nos anos 90, a Operação Mãos Limpas na Itália, alguém lembra? No Irã, os iatolás, Gaddafi na Líbia, o Egito, etc, etc, etc. Quantas situações onde vem fazendo essa limpeza e vem se reerguendo moralmente algumas instituições e alguns países. E agora, por favor, vocês não lembrem de Brasília. E após despertarem juízes nobres e sem dependência do poder totalitário econômico, para que pudesse denunciar as imoralidades administrativas dos planetas. Então, como podemos ver, não é o problema do planeta, mas é dos espíritos, dos seus habitantes. E não é o importante a transição do planeta, é a transformação moral dos habitantes do planeta que já está acontecendo. E nós podemos perceber isso nos dias aflitivos em que vivemos hoje, onde a violência leva as pessoas ao terror, ao desespero, a ganância e a sede de poder levando alguns ao abismo da imoralidade. Os domicílios das instituições dos países transformados em verdadeiros campos de batalhas, até mesmo com agressões físicas, conforme assistimos, infelizmente, no nosso próprio país há pouco tempo. Então, tudo isso vai anulando esse sentimento de solidariedade, de respeito, de justiça. E a consequência disso, desestruturam-se as instituições, governamentais ou não, as sociedades, as famílias. E aí nós presenciamos essa total inversão de valor que temos hoje, que estamos assistindo. E isso vai continuar por um bom tempo. Diz Joana que o progresso é inevitável, que é ele que dará uma destinação às criaturas por expressa ordem divina. Nós sabemos que a destinação final é a perfeição plena dos espíritos, mas até lá, muita coisa vai acontecer. Filomeno de Miranda, continuando nesta mesma fala, diz ele: na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações.
tornando mais difícil o prosseguimento dessa leviandade ultrajante. Então esse processo vai acontecer. Mesmo que isso gere lamentáveis consequências, dor, sofrimento, como estamos assistindo hoje. Mesmo que seja, como diz Joana de Ângeles, necessário, embora que temporário, o expurgo de alguns espíritos, ou de muitos espíritos, daqueles que no uso do livre-arbítrio elegem a imoralidade e a violência como um instrumento na busca do poder, do prazer, que não lhes chegam às mãos espontaneamente. E aí nós temos que analisar não só a nível de planeta ou a nível de Brasil, mas a nível da nossa comunidade. E por que não dizer a nível da nossa própria família, onde nós temos responsabilidades diretas. Mas Filomeno de Miranda diz que logo mais, após essa tempestade, surgirão os primeiros frutos desta ímpar sementeira que está sendo plantada por esses espíritos bons, a nível de planeta, a nível de mundo. Mas talvez os senhores e as senhoras estão falando, Cecília, você falou que é Brasil, coração do mundo, que está acontecendo, né? E eu diria, pátria do Evangelho. Não é isso que diz o livro de Humberto de Campos? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então eu quero lhe fazer umas perguntas e vocês, por favor, me ajudem a terminar a palestra. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Jesus para nós? Para o mundo? A boa nova é o quê? Para o nosso caminho, luz. O Evangelho de Jesus é luz. Os senhores e as senhoras já imaginaram ou tentaram, pelo menos, entender por que Humberto de Campos colocou coração do mundo? Que tamanho que é o coração do mundo? Por favor, me respondam. Coração de mãe, coração de pai, cabe quantos? Quantos? Muitos? Tudo. Todos, né? Todos. Eu acho que nós poderíamos dizer, Brasil, menina dos olhos de Jesus. Porque ele teve um carinho tão grande com essa pátria que transplantou a árvore do Evangelho de lá para cá. Onde tudo foi preparado para que isso estivesse acontecendo. E aí, o próprio Humberto de Campos, numa determinada parte do livro, eu não trouxe, mas acho que é bem conhecido, ele diz que Jesus vai ter com Ismael, patrono da pátria brasileira. E pede a Ismael que vá em busca daqueles falidos, daqueles que estavam lá na maldade, no mal. Vocês gostam que fale umbral? Que estavam no umbral. E que juntasse, que trouxesse, que repatriasse esses espíritos para a pátria do Evangelho. E que acolhesse as luzes do cruzeiro, a sombra do estandarte, Deus, Cristo e caridade. Que trouxesse e alojasse aqui, amparasse aqui, todos os falidos de outrora. E quem são esses falidos? Daí eu fico com Haroldo Dutra. Das grandes cruzadas, das grandes inquisições, da noite de São Bartolomeu e tantos outros grandes líderes da humanidade que faliram moralmente.
Grandes líderes, de grandes conhecimentos, de grande capacidade de liderança, porém moralmente falidos. E Jesus, pelo seu amor adimensional, pede a Ismael que vá buscá-los, para que possa, na pátria do Evangelho, nesse coração do mundo, ter a oportunidade de se recuperar-se, de se reerguer-se. E aí ele desfila, elenca uma série de condições que a pátria brasileira oferece para melhor oportunizar a essas criaturas o seu reerguimento moral. Fala até da topografia, do clima, etc. E muitos deles, ao chegarem aqui, desviam dos seus objetivos nobres. Grandes líderes com capacidade de liderança, mas moralmente falidos. E que assumem o compromisso na sua reencarnação de vir liderar e ajudar o povo. Por isso estamos assistindo todas essas coisas hoje, não só no Brasil. Por isso eu citei Roma, caso FIFA, Itália, e aí nós podemos citar Irlanda e uma série de lugares. Por isso que nós estamos vivenciando no Brasil. Não é porque o Brasil é pátria do Evangelho para levar o Evangelho para todo mundo. É uma das suas funções. Mas é para receber, para demonstrar amor por todas essas criaturas. Não estamos aqui defendendo ninguém, que fique bem claro. Muito bom, Cecílio, mas e o que tudo isso tem a ver comigo? Porque seus políticos, é as grandes instituições, é as grandes nações. E eu respondo aos senhores e senhoras com uma outra pergunta. O que estamos fazendo aqui? O Espiritismo nos ensina que a única razão da reencarnação na Terra é o adiantamento moral das criaturas, visando a sua felicidade. Alguém aqui está lutando pela sua infelicidade? Então, com base nisso, vamos ver o que Kardec coloca na Gênesis, lá quando ele fala das novas gerações que estarão chegando ao planeta, capítulo 18, item 27 mais exatamente. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só ao bem se dediquem. Então a pergunta que eu me faço, acredito que cada um dos senhores e das senhoras devem se fazer é: o que eu estou fazendo pelo meu próprio adiantamento moral? O que eu estou fazendo neste momento sombrio? A quem eu estou servindo neste momento? A Jesus ou seus adversários? Todos vocês têm a resposta. Todos os senhores e senhoras, estou servindo a Jesus. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são as suas palavras de ordem do dia? O que eu tenho postado nas redes sociais sobre os acontecimentos do momento? Bom, Cecílio, mas eu sou cidadão, estou indignado com tudo isso. Então eu tenho que ser omisso com a minha pátria? Eu não devo me manifestar? Eu não devo expressar a minha indignação por tudo isso que está acontecendo no meu país? Sim, deve. Deve. Mas a primeira coisa é tomar consciência da nossa responsabilidade pessoal. Porque neste momento o Brasil está precisando que canalizemos pensamentos e sentimentos edificantes, dando lugar a palavras sadias, a ações dignas, que produzam paz, harmonia, tolerância, compreensão,
frente à situação em que estamos vivendo. E aí nós podemos nos reportar ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura e espontânea para o bem da sociedade, não esperando que a dor o chame para dar a sua parcela de contribuição. E Joana de Ângeles, nesse mesmo texto, nos chama a atenção. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. Entendo eu que aquele que dispõe de valores morais é cooperador eficiente e espontâneo de Jesus neste momento de transformação moral, porque passa não só o Brasil, mas o mundo. Só que nós precisamos saber como devemos agir neste momento. O que eu devo fazer efetivamente para ajudar o meu país? Não. Para eu ajudar Jesus. Para eu ajudar essas grandes equipes espirituais que estão aí trabalhando pelo planeta. Eu diria que deveria ser toda a humanidade. Infelizmente não é. Mas que todos aqueles que buscam entender esse momento, e especialmente nós espíritas, nós temos que trabalhar para que essas sombras que adensam as mentes humanas, nestes momentos sombrios pelo qual passa a pátria do Evangelho, sejam diminuídas pelas luzes do Espiritismo, essa abençoada doutrina esclarecedora que nos foi proporcionada, que nos foi legada por Jesus. E nós espíritas, agora é a hora de nós mostrar a que viemos. A nossa postura não deve ser só de resignação e de humildade, mas de trabalho junto aos benfeitores espirituais, na construção do bem, da paz, da harmonia e do entendimento daqueles que estão neste momento dirigindo os destinos da nação. E não precisa muita coisa. Simplesmente fazer aquilo que nos propõe a doutrina espírita. Acolher essas pessoas, consolá-las nos momentos de desânimos e esclarecê-las de que é um processo transitivo necessário e momentâneo para que possamos partir para uma nova fase. Na doutrina espírita nós costumamos usar uma frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Nós devemos lutar pelo amor. Não devemos ser omissos, mas também não podemos esquecer a caridade, que nos ensina Paulo no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podemos esquecer que muitos daqueles que hoje estão no paredão das nossas críticas são os escolhidos de Jesus para que viesse a pátria brasileira se reerguer moralmente. E não podemos esquecer que tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje tem uma única finalidade: erradicar a imoralidade e o sofrimento da face da terra. Mas para isso nós temos que contribuir. E para contribuir precisamos entender. Não podemos entrar nessa onda de pessimismo, de desesperança que está assolando o país, aonde a gente ouve rodas de conversa: o Brasil não tem mais jeito, é só pena de morte, tem que destruir tudo, tem que mudar tudo, não tem mais arrumação, não tem mais jeito. Não podemos entrar também na raiva e na revolta, na maledicência. Porque isso, meus queridos irmãos e irmãs, orientação da espiritualidade superior, é ingenuidade da nossa parte, é ignorância da nossa parte.
porque nos colocamos como servidores e companheiros de Jesus nessa luta, e ao mesmo tempo entramos com revolta, maledicência, desesperança, tristeza, fazendo exatamente o que os inimigos do Cristo desejam que façamos, para que eles possam usar o nosso próprio magnetismo, as nossas próprias energias contra nós mesmos. Produzindo nós esses padrões vibratórios, estamos dando força às sombras. Muito mais difícil fica chegar à luz. Não podemos ser ingênuos. Então, já quase finalizando a nossa mensagem, eu quero lembrar a todos. Não usemos as redes sociais, o Zap, Facebook, tantas outras coisas, para aumentar as vibrações inferiores, alimentando ódio, discórdia, dando força aos inimigos da luz, porque eu sou deste partido, ou daquele partido, ou daquela segmento político, ou não. Porque sou desta religião ou daquela religião. Somos todos irmanados e todos nós desejamos a paz. Então vamos produzir paz nas nossas mentes e não vamos dar força aos inimigos da luz. Porque diz Joana que a transição prossegue porque se faz necessário, porque é determinismo divino, mas que nenhum receio nós devemos ter ou devemos cultivar, porque logo passando desse período de aflição, chegará o da harmonia. Aquele que Jesus proferiu no Sermão do Monte, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Mas que até lá, que todos os nossos investimentos como criaturas espirituais sejam de amigos da luz. Sejam investimentos na bondade, na ternura, na abnegação, na indulgência, no perdão. Mas que os nossos investimentos maiores seja principalmente na irrestrita confiança no Pai Criador. Então, que busquemos nós servir a Jesus e não as sombras, seguindo aqueles sentimentos de raiva e de revolta ou de desânimo que muitas vezes nos assolam, nos assalta e que nós saímos partilhando com todo mundo, distribuindo vibrações nocivas. Vamos produzir energias positivas e vamos postar imagens de Jesus, do Brasil com luzes, com as cores vibrantes, com esperança, com confiança nessa pátria, na espiritualidade que coordena a pátria brasileira sob o comando de Ismael, a Jesus e ao Pai Criador. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muita paz. Obrigado.